A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de domingo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu ia fazer ao vivo, mas começou a chover, eu tô com medo de cair a energia. Amém, meus irmãos? E nós ficar sem transmissão, né? Porque quando cai a energia aqui, até a torre do celular, ela some também, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Então, eu vou tentar gravar aqui, né? Enquanto eu tô gravando, tá bom, né? E enquanto tem energia, né, meus irmãos? A gente não sabe, né, o que vem pela frente, né? Mas é a mesma palavra do ao vivo. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer fazer um alerta para os cristãos nesta noite. E também Deus quer avisar para você que ele é contigo. Amém, meus irmãos? Ele está contigo. Então, nós temos praticamente duas palavras em pouco tempo aí, porque eu vou gravar um vídeo rápido. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lá em Jeremias, eu já vou começar falando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Amém. Glórias a Deus. E 8. Amém, meus irmãos? Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito, diz assim a palavra, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém, meus irmãos? Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturbas, nem deixa de dar frutos. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Deus está falando com você para tirar a sua confiança dos homens, de pessoas nesse mundo, e confiar plenamente no Senhor. Confiar nele, crer nele, acreditar na palavra, confiar na palavra. Amém, meus irmãos? Por que Deus está falando isso? Porque tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, amém, com uma confiança tamanha em homens, em pastores, em missionários, em missionárias, tamanha confiança. E estão confiando errado. Porque a sua confiança tem que estar no Senhor e não em homens. Homens nessa terra são falhos. Nós estamos na carne. O espírito está pronto, mas a carne é falha, é fraca. Então nós estamos nessa terra, meu irmão, entenda isso. Que nós, por mais que estamos na presença de Deus, por mais que nós vigiamos, por mais que nós oramos, por mais que nós buscamos, por mais que nós jejuamos na presença de Deus, ainda estamos nessa terra, num corpo corruptível, que tem a tendência para pecar, para errar. Amém, meus irmãos? Por que Deus fala na palavra dele que nos finais dos tempos muitos se esfriarão na fé? Por causa de pessoas que colocam confiança em pastores, em missionários. Novamente o Espírito Santo está repetindo. Tira a sua confiança em homens. Tira a sua confiança em homens que só porque estão no palco, atrás de um púlpito, pregando a palavra, tira a sua confiança. Coloca a sua confiança no Senhor, em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse não vai te decepcionar. Se você não desistir dos caminhos de Deus, se você não andar em rebeldia, Deus não vai te decepcionar na terra. Você pode confiar, porque a sua salvação é garantida. Você pode confiar que as promessas que Deus te fez, Ele vai cumprir. Você pode confiar em Deus, porque as suas folhas ficarão verdes.
porque você vai estar nos caminhos de Deus, confiando na palavra, acreditando em Deus, tendo fé em Deus e não em homens. Quantos, meus irmãos, que eu conheço, que saiu da presença de Deus, amém, saiu da presença de Deus, por causa de homens falhos e pecadores, que estava roubando na igreja, que estava adulterando dentro da igreja. Porque Deus está fazendo esse alerta, para que você, que confia demais no seu pastor, na sua missionária, no seu obreiro que sempre está ali, para você confiar mais em Deus e na palavra, para você não vir perder a sua salvação eterna e perder a sua fé, porque sem fé você não herda o reino do céu. Sem fé, meu irmão, nada vai chegar de bênção de Deus na sua vida. O que vem para a sua vida é terrena, passageiro, que vai passar. Mas as bênçãos de Deus, que Deus dá para o cristão verdadeiro, que não desiste, que confia nele, essas você não vai ter, porque é para sempre as bênçãos de Deus. As bênçãos do mundo é passageiro. Deus está chamando as pessoas aqui a confiar nele, para que mesmo que venha tempos de seca, você ainda vai dar frutos na presença de Deus. Mesmo que venha o tempo, né, que venha calor, as suas folhas vão continuar verdes, porque você está confiando naquele que é digno de confiança, em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Deus está falando com você. Basta você tomar a sua atitude, a sua decisão. Não estou falando aqui para você parar de ir na igreja, para você parar de ouvir a palavra do Senhor na igreja. Não estou falando isso, é para você continuar indo na igreja onde Deus te colocou. Amém, meus irmãos? É para você continuar indo e ouvindo a palavra de Deus, orando, cultuando a Deus, mas tirar sua confiança de quem está pregando. Amém, meus irmãos? Temos que ser amigos, mas não com confiança total. A confiança total tem que ser em Deus e confiar na palavra, porque nós, ser humano, somos falhos e pecadores aos olhos de Deus. E lembrando mais uma vez, estamos nessa terra e a tendência de nós, ser humano, é desviar da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não adianta. Ah, mas eu oro 5, 10 vezes por dia, eu jejuo o ano inteiro, eu estou firme na fé. Tem tendência em errar, em pecar, porque a carne é pecaminosa. E você não pode esquecer que você vive na terra. Amém, meus irmãos? Nós vivemos na terra. Amém? Deus está chamando a atenção de pessoas aqui também, para não temer, não tenha medo. Não tenha medo dessa situação na sua vida, porque Deus é contigo. Deus está na sua vida. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus está livrando pessoas aqui. Deus está livrando pessoas de acidente, pessoas de uma grave doença que ia chegar na sua tenda. Deus está fazendo uma barreira na sua vida, mas pelejarão contra ti, mas não conseguirão nada, meu irmão. Não temas, apenas creia em Deus, creia no Deus que você serve, porque desde a hora que Ele está te dizendo que nenhum mal vai chegar até ti, pelejarão contra você, não prevalecerão, é porque já está sendo quebrado toda a ação do inimigo contra a sua vida, sua casa e sua família. Continue nos caminhos de Deus, confiando em Deus,
acreditando na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não perca a sua fé por causa de erro de ser humano. O ser humano, enquanto estiver nessa terra, vai errar. Amém? A tendência é grande em cair em pecado, em cair na cobiça do dinheiro. Infelizmente, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero dar um recado aqui ao mundo cristão. Olha só o que vem de Deus para o mundo cristão. Muitos estão fazendo da casa de Deus uma casa de oração, uma casa onde é para cultuar o nosso Deus santo, 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 de despautério. Estão fazendo carnaval dentro da igreja, onde é uma casa de oração, uma casa para a santificação. Estão brincando com Deus. Estão deixando as coisas do mundo entrar dentro das igrejas. Meus irmãos, antigamente não tinha isso. Antigamente eu andei frequentando, quando eu era criança, com as vizinhas da minha avó, em igrejas grandes, pequenas, e é totalmente diferente das igrejas de hoje. Eu lembro, no meu tempo de criança, que ao chegar na igreja, já se ajoelhava, orava a Deus. Em primeiro lugar, não ficava cutucando o celular, muito menos fofocando um com o outro da vida dos outros. Hoje, tudo pode dentro da igreja. Até show tem que ter, que dizem que é para atrair o jovem. Atrair o jovem para quê? Para a porta do inferno? Para a porta do pecado, onde uma igreja que fala em Deus que tudo pode? É isso que vocês estão fazendo? Carnaval dentro da igreja? Isso pode? Pois é. Nos tempos de Deus verdadeiro, aonde o povo orava a Deus, clamava a Deus, temia a Deus, não existia isso. E ainda continua sendo pecado. Ainda continua sendo contra Deus. Porque está escrito na palavra que tudo nesse mundo é lícito. Mas nem tudo o cristão pode fazer. Então vigia na terra. Você que está aceitando, né, fazer da sua igreja palco de dança, né, você tem que vigiar mais na terra. Porque você parece que está saindo, né, dos caminhos de Deus. Cuidado, vigia. Carnaval dentro da igreja. Carnaval cristão não existe. Não existe isso. Casa do Senhor, igreja, é onde nós vamos falar da palavra santa de Deus. É onde nós vamos cultuar o Deus que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é casa de bagunça, não é show de dança. Para com essas loucuras, meus irmãos. Tem pessoas que estão perdendo a salvação. Tem pessoas que não entram pela porta estreita e não deixa quem quer entrar. Meus irmãos, tem pessoas que vão perder a salvação, iludida por falsos profetas. Meus irmãos, nós temos que ensinar os nossos jovens de hoje que ele tem que ter reveria na frente de um Deus que é santo, santo, santo. Que para servir a Deus não é na bagunça, não é na mentira, não é no tudo pode, como tem muitos dizendo aí que pode mentir, pode tomar uma caipirinha, pode beber. Não, não pode. Eu posso ficar com aquela outra, não pode. Eu posso trair minha esposa, não pode.
Meus irmãos, vigia na terra e cuidado aonde você está colocando os seus pés. Pede direção em oração para saber o lugar certo que você vai estar com Deus. Porque nem todas as igrejas que estão aí espalhadas pelo mundo são de Deus. Cuidado! Deus está fazendo um alerta para os cristãos. Vigia na terra, porque muitos estão se levantando para acabar com a fé do povo, para desviar o povo do que é certo. Meus irmãos, você pode ver que nós estamos num tempo que o certo é errado e o que é errado é certo. Você pode ver que as coisas estão sendo invertidas, não só no meio cristão, mas no mundo. O que é certo está sendo errado e o que é errado está sendo certo. Cuidado! Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Você que não é da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, venha enquanto é tempo, enquanto você está respirando. Amém? Enquanto você tem fôlego de vida, se arrependa-se, verdadeiramente vem para os caminhos de Deus, porque não temos mais tempo. O tempo está acabando e muitos estão dormindo espiritualmente falando. E Deus manda eu te dizer, não deixe para hoje o que você pode, ou não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Venha para Cristo, se arrependa-se verdadeiramente, entrega a sua vida, os seus caminhos, a sua família, entrega nas mãos do Senhor e comece a perseverar nos caminhos de Deus para a sua salvação, porque Deus quer te salvar. Amém? E muito vai ser o choro e ranger de dentes nos últimos dias, porque pessoas vão se arrepender e cair na real na hora tarde demais, porque a porta da misericórdia e da graça e do amor de Deus vai estar fechada. Por isso que está escrito na palavra. Amém? Nos finais dos tempos existirão choro e ranger de dentes, porque aqueles que não deu ouvido à palavra do Senhor, aqueles que não vigiou, não orou, não ficou em vigilância, perdeu o seu galardão da vida eterna, perdeu sua coroa, porque não vigiou. E muitos que Deus está alertando, olha quantas pessoas estão nesse mundo alertando que a volta de Jesus está próxima. Olha quantas pessoas estão nascendo todos os dias falando da palavra do Senhor, falando do evangelho de Deus. E muitos não estão ouvindo, nem dando trela. Não estão escutando, mas vão chorar amargamente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Novamente o Espírito Santo manda eu te dizer, ore, pede a Deus um caminho certo para você ir no templo do Senhor. Porque nem todo templo que se diz Senhor, Senhor está aqui é porque Ele está lá. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pede direção a Deus. Amém? Não vai sair da sua igreja por causa, amém, meus irmãos, de palavras. Mas pede direção a Deus. Olha que o Espírito Santo está te dizendo. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes Deus quer que você continue lá, porque Ele vai te usar lá para mudar a igreja. Então, cuidado, vigia. Não saia da igreja que Deus te colocou. Pede direcionamento a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu não faço nada sem antes orar. Amém? E antes desse vídeo, eu gravei outro vídeo que é fortíssimo.
onde o Espírito Santo rasga o verbo mesmo com certas pessoas por aí, que diz Senhor, Senhor, e estão fazendo só coisa errada. Antes desse vídeo eu gravei outro e pedi direção a Deus se era a hora de colocar. Ele falou que não. Então vamos esperar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vigia na terra, porque estamos nos últimos dias da igreja nesta terra, meus irmãos. Vigia. Jesus está voltando. Amém.